Boa tarde, pessoal. Constatada a presença de fórum, vamos dar início à nossa reunião com a pauta aprovação do estatuto. Só informando que nós vamos ajustar alguma coisa que restou dúvida na versão do texto, né? E com a versão atual disponibilizada para todos, não tem, nós vamos colocar em aprovação a minuta de estatuto que está presente. Com a palavra o professor Natanael. Professor Alex, é Vicente quem fala. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir a possibilidade de dar fala à DUFP para uma fala de apenas 2 minutos. Professor, eu vou botar em votação aqui, né? O conselho decide, colocar em votação. Ok. Os que concordam. Eu acho que é interessante, antes de votar, a gente saber do que se trata, né? Tem uma pergunta da professora Giovana, acho que seria interessante ser colocado para os conselheiros, né? Viu, Vicente? Do que se trata o informe. Porque a gente tem muita coisa para fazer, né? Olha, para todos os conselheiros, o informe da DUFP, ele trata do posicionamento da DUFP perante as provocações dos associados, certo? Então, é simplesmente isso. Juliana, computa os votos, acredito que já seria, já dá para ter uma ideia aí, já.
Bom, pessoal, vamos votar na enquete aí, por favor. Né? Vamos votar na enquete para acelerar logo esse negócio aí. Fecha a porta. É bom esclarecer na enquete o que é o sim, o que é o não, por favor. A proposta é tal e proposta é tal. Vamos lá. Aí depois a gente pode votar agora. Um sim a favor e um dois não. Trivial isso. Ah, tá. Então vamos para a trivialidade, Alex. Sim a favor de dar 2 minutos para o professor Vicente fazer um informe da DUFP. Sim. Não, não dá os 2 minutos ao professor Vicente para fazer o informe da DUFP. Essa trivialidade, acho que ficou mais claro para as pessoas. Pronto, pessoal, vamos voltar na enquete logo para a gente tocar o barco. Pronto, Vicente. Pode. O sim venceu, 15 a 14, pode falar. Sem outra pessoa. Ok, obrigado a todos. É uma 2 minutos. nota de esclarecimento. A DUFP Real Parnaíba vem, por meio desta, prestar os devidos esclarecimentos aos seus associados e à comunidade acerca do processo de consolidação da UFDPAR. A lei que criou a UFDPAR estabeleceu um prazo de 180 dias a contar da nomeação do reitor pro tempore para que fosse protocolado junto ao MEC o Estatuto da nova Instituição Federal de Ensino Superior. O prazo de 180 dias se esgota no dia 10 de junho. Mesmo sabendo do prazo, o magnífico reitor optou por manter em sigilo a produção do Estatuto para apresentá-lo à comunidade, faltando poucos dias para o fim do prazo legal estabelecido em dezembro de 2019. O documento foi apresentado pela primeira vez no dia 25 de maio de 2020, na primeira reunião do Conselho Universitário Pro Tempore, mesmo este tendo sido criado pela Resolução número 4, em 27 de fevereiro de 2020. Em seguida, o documento foi disponibilizado por meio de um formulário eletrônico para a comunidade encaminhar em apenas 5 dias e em plena pandemia. Proposições sem o direito ao contraditório a serem analisadas pelo Conselho Universitário. No dia 5 de junho, o Conselho se reuniu pela segunda vez para realizar a análise das contribuições da comunidade. Uma comissão montada na primeira reunião ficou responsável em compilar as sugestões propostas e apresentá-las aos conselheiros. Ao longo de todo este processo, a DUFP Regional Parnaíba questionou suas legitimidade e vem se debruçando sobre os fatos para fornecer aos seus associados e à comunidade informações transparentes acerca do processo. 1. Segundo o magnífico reitor, existem há pelo menos 2 anos comissões que trabalham na produção desse estatuto. A DUFP reconheceu
o trabalho dessas comissões, pedindo no dia 5 de junho, na segunda reunião do Conselho, que se cumprisse o planejamento inicial, o qual, na terceira etapa, previa-se a estatuinte. O Conselho Universitário Pro Tempore, criado por meio da resolução número 4, em 27 de fevereiro de 2020, nele, no artigo 1º, delimita a atuação dos conselhos superiores para aprovação do Estatuto do UFTPA. Significa, portanto, que entre o dia 27 de fevereiro e 25 de maio, quase 90 dias, o Conselho não se reuniu para aprovar o Estatuto. A primeira reunião foi só chamada no dia 25 de maio. Finalmente, vale destacar que o prazo legal de 180 dias não será cumprido por quase nenhuma das universidades que foram criadas no mesmo período da UFDPA. A prorrogação do prazo se justificou, dentre outras, pela pandemia instalada e que coloca o Brasil no mais novo epicentro da crise. Finalizando, diante do exposto e observada a metodologia exaustiva a qual foram submetidos os conselheiros nos últimos dias, a DUFC Regional Parnaíba reafirma que o rito imposto pela reitoria se mostra ineficaz perante a um documento de magnitude do Estatuto, inclusive impondo aos conselheiros que representam coletivos a impossibilidade de consultar seus representados de modo amplo e formal. Por fim, que até o presente momento Está cortando. Vou finalizar. Que o presente momento, a reunião do Conselho para aprovação do Estatuto ainda não foi convocada para a minuta do Estatuto, tendo em vista que a pauta desta reunião ainda vigora como a reunião do dia 5. Obrigado. É esse o informe. Boa tarde, pessoal. Eu acredito que ontem ficou claro a questão da convocação. E dizer que foi imposto, eu discordo. Nós passamos 2 dias discutindo aqui. Eu vou voltar para a pauta. A DUFA deu seu recado, está entendido. Nós já discutimos isso, né? Natanael, com a palavra, por favor. Natan?
Retornando agora. Estão me ouvindo, ok? Estamos ouvindo. Pronto. Então, vamos... o documento que vocês tiveram acesso a ontem, né, já foi lido rapidamente pela comissão, né, a gente fez as devidas correções, conforme sugestão dos conselheiros, mas, para ser fidedigno ao que foi discutido na reunião, eu gostaria de levá-los até o artigo 13, tendo em vista que restou uma dúvida. No item que trata sobre o CONSAD, a dúvida era se nós permanecemos aqui com a chefe de gabinete no CONSAD ou se o grupo, se o CONSUNE, decidiu pela supressão também. Natan, ontem foi decidido pela supressão. Ontem. Pronto, ok. É porque ficou no documento, então eu gostaria só de tirar a dúvida para não ficar nada conforme estou. Então, já vou colocar aqui a supressão. Prontinho. Então, já corrigi. Era a única observação que eu tinha a fazer no documento que foi enviado para os senhores conselheiros. A Brisa está inscrita. Fala, Brisa. Gente, ontem passou batido por mim uma questão que eu queria trazer. Eu peço desculpa se não sei como é que a gente vai proceder em relação a isso, mas tem uma questão importante para a gente da medicina, que é a questão do que trata no artigo 6, inciso 11, que é o fato da gente de estar previsto a estrutura disciplinar no estatuto, e isso não vai contemplar a medicina, uma vez que a nossa estrutura ela é modular. Eu entendo que lá no artigo 31, a gente até discute a possibilidade das atividades de ensino, de diferente temporalidade e tudo, mas eu acho que fica como se fosse uma exceção. E para a gente, a nossa estrutura ela é toda modular. Então, eu proponho aqui uma alteração, se for possível, no texto, que contemple todas as outras atividades que não sejam obrigatoriamente disciplinares, como os eixos, os módulos. Então, exercer as atividades de ensino de acordo com o projeto pedagógico do curso e de acordo com as disposições legais. Em discussão. Qual é a sua proposta, professora Brisa? Acrescentar onde aí? Qual é o artigo, professora? É o artigo 6, inciso 11. Eu vou colocar aqui o texto que a gente propôs, ou adicionar, modular junto à disciplinar, mas eu acho que para abranger outras modalidades como eixos e outros possíveis, né, formatos de atividade de ensino, a gente podia... vou colocar aqui a proposta. O inciso 11 é exercer o regime disciplinar no âmbito da universidade, respeitadas as disposições legais. A gente não tem um regime disciplinar na medicina, a gente tem um regime modular. Certo. Os conselheiros acatam a sugestão da professora Brisa? Pronto. Coloque, Natan. Pelo visto, todo mundo acatou. Professora Brisa, obrigado pela sugestão, professora. A professora Brisa está digitando aí a sugestão dela. Digitou. Aqui, exercer a atividade de ensino de acordo com o projeto pedagógico de cada curso, unidade respeitar as disposições legais. Ela digitou, Natan. Vou levar para lá, vou levar agora. Pronto. Ok? Então, a professora Rosa está inscrita. Boa tarde a todos. Boa tarde, Rosa. Só hoje de manhã me reuni com o colegiado e eles fizeram uma proposição, uma sugestão para colocar no artigo 60. Vou colocar aqui no chat.
que teve uma preocupação, Vai para lá, Natan. do colegiado com relação a se realmente realizar o estatuto, a estatuinte após o prazo da aprovação pelo MEC. Então, eles sugeriram essa sugestão. Não, Fabiana, a sugestão da professora já foi acatada pelos conselheiros, pela maioria. Ok, Natan. A Rocha. Vou pegar. Vou colocar embaixo para a gente... Bem, essa é a sugestão da professora Rosa. Fica determinado que o Conselho Universitário consune, após a aprovação do presente estatuto pelo Ministério da Educação, nos termos do artigo 25 da Lei 13.651 de 2018, nomeará no prazo de 15 dias a comissão estatuinte, com a finalidade de revisar o presente estatuto em formato de oficinas participativas e eleições, creio que democráticas, de delegados e representantes com envolvimento de todos os segmentos da comunidade universitária, a qual terá o prazo de 180 dias para efetivar a reforma do estatuto, para que seja apreciada e aprovada. A professora Giovana tem uma sugestão e eu vou colocar em votação, a dela ou essa outra. Porque, vamos colocar em votação. Da professora Giovana, a Giovana formaliza que não caracterizar o processo, né? No estatuto. Né? Se quiser para não engessar. Vamos fazer uma enquete, né? A ou B? Natanael, se você quiser, ela ensina a fazer enquete aqui, aí não precisa tirar a tua tela. Repete, Maurílio. Se você preferir, peço um esclarecimento. Aí precisa tirar a tua tela da professora, se inscreva, professora. Seria bom não tirar a tela, porque sempre que volta fica ruim, né? Na realidade, Alex, eu estou inscrita logo depois da Rosa. Eu só quero um esclarecimento, já que a Giovana está propondo a mudança no que a Rosa está propondo. E eu não entendi como é que faz essa questão do não engessamento. É só esse esclarecimento que eu queria. Oi, esclarecendo, porque na proposta da professora Rosa, ela faz a indicação de oficinas. E eu entendo que a metodologia, a comissão estatuinte, ela tem autonomia de elaborar sua própria metodologia de trabalho, garantindo a ampla participação e garantindo também a eleição dos representantes de cada segmento da comunidade universitária. Eu vejo que é uma redação mais ampla. Porque aí, nessa redação, já se define até como vai ser feito o trabalho. Estou inscrito também aqui. Um momento, Marcelo. Fica na ordem. Tem a sequência aqui. A Juliana vai colocar aí dos inscritos. Mas antes, a discussão ainda é sobre isso. Quem é a próxima? Próximo, cadê os inscritos? A professora Rosa já colocou. Regiane, depois Diógenes. Depois Marcelo. Eu sou a próxima. Pronto. Todos estão me ouvindo? Posso falar? Pode. Alô? Ok. Muito bem. Na realidade, eu fiz reunião hoje com o meu colegiado pela manhã, e aí eles destacaram alguns pontos, e aí eu me sinto contemplada, porque um dos destaques foi esse ponto, o artigo 60, foi destacado pelo colegiado, solicitando algumas mudanças, eu me sinto contemplado com as mudanças que a Rosa trouxe, né? Obrigada.
eu não vou tocar mais nesse ponto, então, mas tem 2 pontos. E aí eu não tenho textos para colocar, porque são questionamentos feitos pelo colegiado. O primeiro questionamento diz respeito à composição do Consune. Os professores acharam que o Consune corre o risco de ficar hiperinflado, hiperinchado em determinado momento, à medida que os custos forem aumentando de graduação e pós-graduação, então eles apontaram uma preocupação com essa composição, se a gente poderia rever isso agora, né, ou ver no outro momento, por causa da preocupação essa de ter muitos membros dentro do Consune no futuro, quando a universidade expandir, se ela vai expandir, né, essa era uma preocupação. E a outra preocupação foi um questionamento de um professor com relação ao artigo 41, que diz respeito à função dos técnicos da instituição. O professor colocou não, eu estou falando ainda, Alex, que esse artigo 41 corre o risco de ser injustificado, porque ele fere alguns princípios, foi essa observação do professor. Então, se era possível rever logo agora, porque ele diz que quando é feito o concurso para os técnicos, é determinado já as funções deles, e aquelas funções que foram colocadas nos estatutos não estão dentro das funções elencadas no momento dos concursos. Era só essa a questão colocada pelo professor, e eu estou perguntando se a gente vai rever agora, ou se vai haver uma consulta, isso o meu colegiado perguntou, se vai ter uma consulta legal, porque é uma coisa que eles me perguntaram também, o apoio legal para algumas coisas que estão sendo colocadas. Era essa a minha observação, mas eu concordo já com a mudança do artigo 60 da professora, que a professora Rosa trouxe aqui. Então, vamos organizar aqui. Está anotado aqui sobre sua observação, viu, professora? Obrigada. Vamos resolver o problema do artigo 60, né? Os que concordam com o texto da Giovana, que, na realidade, o artigo 60 foi um encaminhamento, foi colocado ontem. Quem concorda com o texto da professora Giovana e quem discorda, ou quem concorda com o texto da professora Rosa, né? Vamos colocar uma enquete, ou a gente bota 1 ou 2 aí, para a gente resolver logo isso, né? Vamos lá, enquete. O A é a proposta da professora Rosa. O B é da professora Giovana. Né? Bora votar para a gente passar para os próximos pontos, que tem mais gente inscrita. Alex, só para repetir, porque seu áudio falhou. O A é a proposta da professora Rosa. O B é a proposta da professora Giovana. Né? Que tem uma divergência entre as 2 propostas, né? Então, vamos resolver logo. É parecida, né? As propostas, só que tem essa diferença da questão de colocar, detalhar a questão de como seria a escolha, né? Porque eu acho que realmente o Conselho Estatuinte tem autonomia. Mas, vamos lá, A ou B? Oitavo. Vamos encerrar a enquete agora, ok?
Então, A, 31%, participação da professora Rosa, e B, da professora Giovana, 51%. Com licença, boa tarde. Pode repetir, por favor, o resultado? Eu não ouvi. A, 31% e B, 51%. Ok, obrigada, Natanael. Nada. Ô, Natanael, você agora tem que copiar lá o texto da Gil e colocar aí, né? Sim, o texto da Gil agora vai ficar No artigo 60. no artigo 60, eu vou tirar o primeiro texto, que foi o da professora Rosa, e vai ficar aqui agora, eu vou apagar o original que estava, e fica valendo agora esse artigo 60 da professora Giovana. Fica determinado que eu vou ser universitário após a aprovação. A professora Regiane colocou a questão do consumo. Eu faço um caminhamento que essa discussão da composição, à medida que a universidade for crescendo, a própria instituição estabeleceu os meios dessa composição, né? Porque o consumo já foi uma fusão do CONSAD com o CONCEP, né? Então, eu coloco em votação aqui para que essa discussão da composição desses conselhos, já que ontem foi amplamente discutido isso, seja discutido no futuro, né? À medida que a instituição for expandindo. Ontem mesmo levantei essa questão que a tendência do formato que está pode inchar no futuro, mas a própria instituição pode procurar meios para poder ajustar essa composição do Conselho Universitário. Então, eu coloco aqui em votação de a gente não discutir mais esse ponto, né? E partir para o artigo 41, que é um ponto que eu acredito que vai ser amplamente discutido aqui. Os que concordam com essa posição, coloque sim, o que não, coloque não, né? Que a gente possa discutir. Eu acho que essa composição futura pode ser discutida em outro momento, já que a gente discutiu amplamente a composição dos conselhos. Ontem eu acredito que ficou muito bem representado, né? No final, nós somos uma instituição pequena ainda. Então, discussão. Alex, só para esclarecer, que foi justamente isso que eu coloquei para o colegiado. Como a gente é uma instituição pequena, ainda tem como manter assim, e que no futuro a gente veria como é que ficaria. Entendi desse jeito também. Pois é, eu acho que vai ficar realmente muito grande, né? Porque quando você tiver, por exemplo, 20 pós-graduação, né? Nós temos hoje, tem 19 coordenações hoje. À medida que for expandindo, vai expandir. Então, hoje. Natanael, acho que a Gil está querendo... Giovana. Obrigada. Só um esclarecimento. Nessa primeira proposição que eu coloquei, né, discutindo a questão da professora Rosa, eu fiz a inclusão de um item importante, e aí eu até coloquei aqui no chat, né, para ficar bem claro para quem fez a votação na proposta B. Fica determinado que o Conselho Universitário consune, após a aprovação do presente estatuto pelo Ministério da Educação, nos termos do artigo 25, nomeará no prazo de 15 dias a comissão estatuinte, garantindo amplo debate às representações eleitas dos segmentos da comunidade universitária do estatuto, com a finalidade de revisar o presente estatuto, que foi a parte que eu incluí, para que seja apreciada e aprovada pelo Conselho Universitário. Então, gostaria de fazer esse esclarecimento para os demais conselheiros. Onde estão os 180 dias? A sugestão é essa que eu coloquei agora, né, Giovana?
Com a finalidade de revisar, isso. Os 180 dias foi discutido no dia que, na primeira reunião de sexta-feira, incluí também os 180 dias. É porque na hora de copiar, gente, o texto não foi todo. Ok, podemos seguir? São dois pontos, Alex, só um instante. Primeiro esse e um outro ponto também que eu gostaria de colocar. Os 180 dias, por favor, Natan. Porque isso foi acordado na sexta-feira, dentro da nossa proposta. Gil, refaz o texto, botando 180 dias. Tá. O outro ponto, gente, enquanto eu faço aqui a revisão, é com relação à observação que a professora Brisa colocou, com relação ao regime disciplinar. O entendimento, lá na página 9, tá? O entendimento é que... deixa eu ver bem aqui, que eu copiei também. O entendimento desse artigo é exercer o regime disciplinar no âmbito da universidade, respeitada a legislação. Exercer o que seria o regime disciplinar? Seria o conjunto de normas de conduta que tem que ser seguido pelo pessoal discente, pelo pessoal docente, pelos técnicos, entendeu? Não está relacionado ao termo disciplina, no caso, a apresentação, né, de como seriam apresentadas as aulas, as disciplinas, os módulos, os eixos. Seria no sentido do regime disciplinar, ou seja, aquele conjunto de normas que orientam a nossa conduta dentro da instituição. Certo. Então, você sugere mudar lá novamente? Manter o texto original. Porque... Então, Natan, volta lá para o texto da Brisa. Então, a professora Brisa se sente contemplada na fala da professora Giovana? Eu achei bem dúbio, né, em relação a isso. Eu achei o nosso colegiado não tinha entendido desse jeito. Se os outros colegiados entenderam que não está falando da disciplina, não fica, porque eu estou falando da modalidade da oferta do ensino, né? Não estou falando a gente não tinha entendido isso, né? Mas se for o entendimento dos outros colegiados, e que a gente continua garantindo que os cursos vão ter direito a fazer uma metodologia que seja a metodologia que contemple melhor, que seja participativa, que seja democrática. Eu acho que se isso, não sei se está contemplado em algum lugar, mas se for o entendimento dos outros colegiados, a gente está de acordo. Então, a professora Giovana, então todo mundo concorda, pessoal, nesse entendimento? Natan, volta para o artigo lá. No mesmo está verificando isso, Brisa, essa autonomia. Volta o texto original, Natan, então, pela questão do entendimento. Artigo 6, né? 6 e 11, né? Fica o texto anterior, que houve realmente um entendimento, né? Errado. Alguém cola aí no bate-papo a versão anterior? Regime disciplinar, né? Ok. Isso, é isso aí. Então, ok, passando para a próxima discussão. A outra discussão é sobre o artigo 41, né? Nós temos o professor Diógenes inscrito, né? Cadê a lista de inscrições? Professor Diógenes, Marcelo e Pedro. Eu não sei qual o professor vai tocar, mas aí a voz é do professor Diógenes agora. Boa tarde a todos. Não, Alex, a minha fala também é referente aí ao artigo 60 ainda, na reunião do colegiado do Programa de Pós-Graduação em Psicologia. Eles levantaram essa solicitação, então eu me sinto contemplado, nos sentimos contemplados, tanto pela proposição da Rosa quanto da Giovana. Acho que a de Giovana fica mais acertada nesse momento mesmo, sem estabelecer a forma nesse momento. Incluindo lá os 180 dias, como ela colocou aí agora, está resolvido. Então, minha fala é essa. Então, vamos para o artigo 41. Quem está inscrito é o professor Marcelo, o professor Pedro. E o professor, a professora Ivanilza e o professor Severino.
Com a palavra, professor Marcelo. Pronto, boa tarde a todos. Não, é uma observação apenas. É porque no texto, inclusive no texto da professora Giovana aqui, não está dessa forma, mas é porque anterior, numa das sugestões, estava com toda a comunidade universitária, né, e com relação ao estatuinte, né, e nós voltamos aqui que que a comunidade universitária fazem parte também os terceirizados, né. Nesse outro texto não fala toda a comunidade, né, fala da comunidade. Então, assim, como nós definimos essa situação, essa questão dos terceirizados também estarem compondo essa comunidade universitária, era para saber se isso realmente é dessa forma mesmo, né? Se também tem participação nesse processo ou não. Uma observação apenas aí. Professor, vamos agora discutir o artigo 41, né? Foi levantado pela professora Rejane, né? E nesse ponto tem escrito Pedro, tem 2 minutos, Pedro. Pedro, Severino, Ivanilson e Severino estão inscritos. Com a palavra, Pedro. Ok, boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? O sinal está meio ruim aqui em casa. 2 minutos. Ok. Não, só queria primeiro esclarecer que o que está aí no artigo 41, na sua, digamos assim, 90%, é o que está na lei, certo? O que está aí é o que consta, foi copiado, foi tirado da lei 11.091, certo? Então, assim, eu não acho que caiba aí discussão sobre o entendimento. Se há algum questionamento, isso deveria ser resolvido lá em Brasília, lá no Congresso Nacional, porque o que está escrito aí é o que está na Lei 11.091. Se os editais de concurso não estão prevendo o que está aí, é um erro dos editais, mas isso, repito, é o que está na lei, aprovado pelo Congresso Nacional, passou pela Câmara, passou pelo Senado. Isso aí é o que está constando lá. Não tem nenhuma alteração ao conteúdo da lei, a não ser, ressalvo, no começo, só para adequar a leitura do texto, para dar fluência ao texto, e o parágrafo 2, que foi uma inclusão a pedido que surgiu das nossas discussões, né, que é uma questão dos técnicos na pós-graduação, que isso vai ser deixado para depois. O restante do artigo todo foi copiado da Lei 11.091. Obrigado, Pedro. Ivanilza, 2 minutos. Só um minutinho que eu estou ajeitando aqui. Boa tarde a todos e a todas, não sei se estão me ouvindo. Com relação a esse trecho, eu não sei se está muito geral, né, a atuação de servidores técnico-administrativos junto aos programas de pós-graduação da UFDPA será definida em regulamento específico observada a legislação vigente. Nós tivemos um problema na Pró-Reitoria de Extensão, o professor Severino até relatou ontem, né, que é com relação aos técnicos participarem de editais, né, de programas de pós, e aí eu fui ver isso direitinho, ontem nem coloquei a minha fala porque não tinha, né, nenhum embasamento, e hoje eu fui atrás de ver isso aí em algumas instituições, e assim, mas para esclarecer, né, a questão dessa participação. Eu vi uma instrução normativa do Instituto Federal de Educação, de Ciência e Tecnologia, do Sul Rio Grandense, em que ele fala, ok, os técnicos podem participar, sim, de programa de pós-graduação, mas tem que ser baseado na CAPES, que regula os programas de pós-graduação no país. O trabalho, ele deve ser voluntário, né, sob a guarda da Lei 9.608/98, que regula o trabalho voluntário no âmbito da administração pública e que determina que serviço voluntário não caracteriza vínculo empregatício. E aí tem outras leis, tá certo? Não vou ter a lei, por exemplo, 12.813, em que diz, né, os técnicos ele podem atuar na pós, desde que obedeça os requisitos pela CAPES-MEC e pela legislação vigente. Então, o que seria isso? Seria um trabalho que ele é voluntário, né? Ele vai continuar, o vínculo dele com a instituição, ele é um vínculo administrativo, né? Assim, para ele
ele não pode compor, ele pode compor o corpo docente da pós-graduação, mas você deve atender somente os requisitos exigidos pela CAPES. Esse trabalho dele não poderá ter conflito de interesse entre o cargo que ele exerce na instituição e as atividades desempenhadas junto aos programas de pós-graduação. As atividades deverão ser realizadas, inclusive, em horários distintos uma das outras, e não terá vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal, de serviço público, uma vez que não é cargo do professor de pós-graduação e, desta forma, não receberá vantagem em seus proventos. Então, assim, resumindo, na realidade, é um trabalho que é remunerado, né? E antes dele exercer essa atividade, ele teria que enviar um documento, inclusive para a Pró-Reitoria de Pesquisa, falando dessa atividade. Então, ele atuaria como um professor colaborador nos programas de pós-graduação. Então, era a minha fala, né, sobre esse item 41. Obrigada. Isso pode ser colocado no regimento, discutido no regimento. Professor Severino, 2 minutos. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Sim. 2 minutos, Severino. Pessoal, com relação à minha fala de ontem, foi bem breve, eu não quis me aprofundar muito devido a eu não lembrar o número do decreto-lei da Presidência da República, Casa Civil, de número 7.416, de 30 de dezembro de 2010, que trata, né, da concessão de bolsa prevista nos artigos 10 e 12 da Lei de 9.155, de 23 de dezembro de 2009, por instituições federais de educação superior e estudantes de curso de graduação para desenvolvimento de atividades de ensino e extensão, né, universitária. Será promovida as modalidades. Então, fala na Lei 7.416, mais uma vez, para quem quiser conferir, né, consta no artigo 9º, no 2º parágrafo, que para esse tipo de atividade tem que ser docente exclusivamente, certo? Que foi o que eu mencionei ontem, mas fiquei devendo a lei que coloca isso, certo? Então, eu, na condição de pró-reitor de extensão, me senti na obrigação de passar essa informação e solicitar aí que seja alterado esse texto, um ônus de haver, talvez, aí um prejuízo para a aprovação desse estatuto, caso contenha esse conteúdo que vai de encontro a essas leis, né? Muito obrigado. Vicente está inscrito, 2 minutos, Vicente. Na verdade, Alex, eu fico para próximo artigo, porque eu vou trazer um encaminhamento do colegiado do curso de turismo. Ok, então eu vou colocar em votação, se nós mantemos o texto como está, né, ou se a gente altera conforme o professor Severino colocou, de retirar, Severino. Professor Alex, só é porque eu não entendi a proposta do professor Severino, porque, assim, a gente aí, nesse artigo 41, não fala em nenhum momento sobre bolsa. A gente está falando sobre as atribuições gerais dos cargos, a gente não entra nesse detalhe de bolsa, então eu não entendi qual é a proposta de suprimir desse artigo aí, o que é que pode estar em conflito no artigo 7416, se a gente não, da lei 7416, se a gente não fala de bolsa. Isso, e só exatamente. A título de esclarecimento para os colegas conselheiros, é só lembrar que o levantamento feito pelo professor no Colegiado de Ciências Biológicas era com relação aos impedimentos legais, no caso dos técnicos que hoje estão na instituição e que fizeram concurso com atribuições definidas pela lei. Era só essa questão. Mas, assim, o professor não encaminhou e não foi encaminhado por mim nenhuma mudança no artigo. Ok. Então, podemos seguir? Todos concordam? Vamos seguir em frente, né? Sim, ok. Qual é o próximo artigo? Não tem. Agora, a discussão é o professor Vicente que está com a fala, que ele vai trazer um encaminhamento. Exato.
é um encaminhamento do colegiado do curso, que se reuniu hoje pela manhã. Dois professores apresentaram algumas dúvidas em relação à legislação que regra a reeleição. Eles observaram que a lei, ela não obriga, ela só dá a possibilidade. Então, eu queria colocar isso em discussão, tendo em vista que isso foi uma dúvida que permaneceu ontem e ninguém conseguiu sanar. Eu acho, Vicente, que o grande problema é assim, quando tem uma lei maior, certo? Se você não coloca o fato da reeleição, por exemplo, o candidato pode entrar na justiça e conseguir a inscrição dele. Então, assim, a gente seria uma forma de colocar um conflito dentro do estatuto, porque tem uma lei que permite a reeleição em todo cargo do executivo. Então, não tem como, assim, vamos tirar a reeleição, tira. Mas o direito, a lei que rege a questão das eleições é maior que o estatuto, entendeu? Então, assim, eu vou colocar em discussão, pessoal, mantém a reeleição ou não mantém. Né? É só um esclarecimento. Segundo os colegas, a lei, ela não obriga, ela só dá a possibilidade. Então, ela não está caracterizada da forma como colocas. Pois é. Porque é a questão da judicialização. Segundo o professor Marco Antônio, é o princípio da isonomia, né? Entendeu? Porque é basicamente isso. Se a gente fazer uma coisa que tem uma lei que é maior, que permite reeleição, a gente vai só judicializar o processo. E a pessoa vai ganhar fácil, não tem jeito. Porque tem uma lei que diz que pode ter reeleição. Né? Não tem como. Então, você quer que coloque em votação essa questão? É interessante por ser um encaminhamento do colegiado, né? Bom, então vamos colocar, Paulo, coloca a enquete, mantém a reeleição ou não mantém? Né? Então vamos botar a enquete e nossos conselheiros votam. Né? Juliana. Coloca o artigo, Natanael. Qual é? Eu não sei. Não sei qual o artigo. É o artigo 22, inciso 3. Isso, 22. Apareceu outra enquete aqui. Vamos lá. Sim, mantém o original. Não, tira a reeleição. Não, essa é a enquete que está aí. Vai você votar agora. Exato, Marisa. Sim, mantém a reeleição. Não, retira a reeleição. Vamos votar, pessoal, para a gente seguir. Não, esse resultado aí é da consulta anterior. Coloca a enquete, Natan. É a Juliana que vai colocar. O que está aparecendo aqui é a tua enquete anterior aqui, na tela. Professor, eu coloquei a enquete, as pessoas estão votando. Essa tela está aparecendo. Tá bom, tá bom. A proposta, Jane, é o seguinte: sim, mantém a reeleição e não tem reeleição. Essa é a enquete. Só para ficar claro, pessoal, até para quem está ouvindo, esse resultado que aparece na tela é da última enquete que a Juliana organizou. Não é a última que teve, não. A última quem fez foi o Natanael, viu? Para ninguém achar estranho a diferença nos valores aí.
Juliana? O Cine manter a reeleição, passou. Professor Vicente, outra proposição, por favor. Estou com reunião aqui. Vem cá, vem cá. Deixa eu dizer. Professor Vicente, com a palavra. Não, era somente aquela mesmo. Então, em discussão ainda, o professor Natan, com a palavra. Bem, então, considerando que já foram feitas as devidas retificações à minuta discutida pelos conselheiros, nós vamos colocar em votação a aprovação desta minuta atualizada com as retificações feitas hoje, dia 9/6, à minuta original. Passo para o professor Alex colocar em votação. Boa tarde. Então, vou colocar em votação. Os que concordam com a minuta, eu coloco a enquete, sim, e os que não concordam, não. Juliana. Só um esclarecimento, professor Natanael. Ontem também foi falado sobre os órgãos suplementares. Será que foi colocado algo nesse sentido? Porque eu não estou encontrando aqui no material que foi enviado. Não houveram propostas para esses órgãos até o momento, professora. Permaneceu como estava ficou na reunião de ontem. Que não tinha o texto, né? Então, provavelmente vai passar dessa maneira, e quando for deliberado, então, pela revisão, aí pode trabalhar, né, nesse tópico. Isso. Justamente. Juliana, enquete, Juliana. Eu queria só me inscrever também, que eu também tenho um encaminhamento aqui do colegiado do curso de psicologia, mas não diz respeito aos artigos e sim à votação, né? Já que agora abriu para votação, não é isso, pessoal? Isso. Então, eu vou só, me permitam, por favor, colocar aqui o funcionamento do curso de psicologia, o que vai respaldar a votação aqui, a minha votação como conselheira, né? Carta de posicionamento, curso de psicologia da UFDPAR. Os professores do curso de psicologia da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, reunidos no colegiado do curso por meio virtual, hoje, dia 9 de junho de 2020, decidiram expressar seu posicionamento por unanimidade desfavorável ao processo de apreciação da minuta do Estatuto UFDPAR, produzido devido ao curto prazo de envio do referido documento, bem como o procedimento coercitivo e constrangedor que desenvolveu-se na construção do mesmo. A reunião do consumo da UFDPAR, a respeito, foi transmitida online, sendo possível a observação da conturbada metodologia desenvolvida. Dentre outros aspectos, destacamos a pressão constante para a conclusão dos debates em cada parte do texto tratado, avaliações equivocadas ou mesmo distorcidas das falas de alguns conselheiros, especialmente das mulheres conselheiras, ou mesmo ignorando muitas contribuições de outros, além de um tempo curtíssimo para checar informações necessárias para a decisão de aspectos relevantes. Considero que o princípio de uma universidade pública gratuita, autônoma, democrática, pluralista e de qualidade socialmente referenciada necessita afirmar relações de trabalho baseadas na comunicação cordial e participativa. Seguimos atentos e vigilantes à convocação e desenvolvimento da Estatuinte, que poderá oferecer a oportunidade da construção coletiva do Estatuto da Universidade Federal do Delta do Parnaíba entre toda a comunidade acadêmica. Era isso, obrigada. Professora.
Obrigado. Juliana, enquete. Só um esclarecimento, a Juliana está me falando aqui no WhatsApp, parece que a conexão dela caiu. A gente vai tentar botar outra enquete aí. De novo. Nova enquete. Sim, aprovar a minuta do estatuto. Não aprovar a minuta do estatuto. Natanael. Queria fazer uma fala. Hoje, em nome do colegiado de matemática, né? Certo? Sobre a questão do voto, para encaminhar o voto do colegiado de matemática, né? Posto em discussão, os docentes presentes se manifestaram um a um, afirmando não terem condições de aprovar ou desaprovar o documento, em virtude do pouco tempo para análise. Dessa forma, foram unânimes em se abster da decisão, certo? Então, esse é o encaminhamento do colegiado do curso de matemática sobre a votação, a abstenção, certo? Encaminhamento do meu colegiado. Obrigado. Eu queria que o colegiado pediu que ficasse registrado em ata a justificativa da abstenção, tá? Posso mandar o texto para a Juliana do jeito que o colegiado quer que fique registrado. Mas é porque, na verdade, gente, aqui a discussão, o voto seria dos conselheiros, né? O conselho, ele está acima dos colegiados dos cursos. Então, aqui a discussão e a justificativa seria, então, se o professor Carpegiani, se você quisesse subscrever como sua esta fala. Não, na verdade não é minha. Na verdade não é minha. Eu represento o curso de matemática, né? Porque a minha cadeira é como coordenador de curso. Então, eu represento o colegiado do curso de matemática, né? As decisões, a fala aqui não é minha, né? Todas as minhas decisões é baseada no coletivo do colegiado, né? Então, por isso que eu estou falando. Embora eu esteja falando, mas eu represento eles, né? É nesse sentido que eu estou falando. Certo, eu entendi. Agora, é só para a gente reafirmar que os votos aqui são dos respectivos conselheiros. Sim, sim. Uhum. Obrigado, Capê. Capê está em aberto. Está em aberto a votação. Professor Alex, queria pedir só a licença para colocar o posicionamento colegiado de biomedicina, que também se reuniu hoje pela manhã. Dei fala a todos os professores, todos se colocaram e a gente, em votação, a gente teve a aprovação da minuta por 15 votos a favor e uma abstenção. Obrigado, professor. Obrigado. Todo mundo votou, importante. Queria falar também, nós nos reunimos, alguns centros acadêmicos, não todos, porque não houve possibilidade de que todos pudessem estar reunidos, mas nós discutimos, lemos o documento e nós nos colocamos realmente contra o processo, porque na própria comissão não havia nenhum representante estudantil. Então, nós não acreditamos que possa ser elaborado um estatuto sem haver representantes estudantis, apesar de que eu esteja aqui colaborando, me desdobrando para poder estar colaborando. Nós não concordamos com o rito, mas a minuta nós lemos e concordamos com alguns aspectos e estamos esperançosos em relação à nova estatuinte que vai ser eleita e que vai lidar com esse processo de uma maneira realmente democrática e não só parecida com a democracia. É isso. Obrigado, Joyce.
resultado está na tela, viu, gente? Resultado da votação, sim, 26, 93%, não, 2, 7%. A 26 a favor, 2 contra. Isso é aprovado. Juliana, faça o levantamento do número de conselheiros presentes para a gente verificar as abstenções. Então, são 32 conselheiros presentes na sala. Nós temos 28 que votaram, 26 que votaram sim, 2 votaram não. 4 abstenções, confere.
Ei, Giovana dos bolos, né? Então, são apenas 30 conselheiros, Juliana. São 30 conselheiros. Então, 30 conselheiros. Alex, o resultado? O resultado da votação foi 93%, sim, né, pela aprovação, 2 votos não, e nós tivemos aí 2 abstenções, né, sendo que uma abstenção do professor Carpegiani, a outra nós não sabemos, certo? Ele quis registrar a abstenção dele. Então, pessoal, obrigado pela paciência, né, vamos tomar as providências para encaminhar o documento para o MEC. Parabéns, Natan, pelo trabalho conduzido pela comissão, foi providencial aqui. Agradecer a todos os conselheiros, né? Desejar que seja logo aprovado o estatuto, para que possa dar seguimento, né? Dar seguimento à nossa universidade, possa construir, ter eleições, né, aqui no campus, e seguir em frente, né? Não foi fácil construir essa instituição, como alguns que acompanharam o tempo todo, mas nós temos uma universidade que ela é atemporal, né? Então, muitos vão passar aqui, nós vamos passar por ela, mas é uma instituição que eu acredito muito. Nós lutamos muito para que esse campus aqui se tornasse uma universidade. Então, eu acredito muito no FTPA e eu acredito que vocês também. Queria agradecer a todos. Parabéns, técnicos, professores, estudantes, e que a gente consiga construir uma universidade moderna, né, que atenda os anseios da comunidade. Obrigado. Obrigado aos colegas, obrigado à comissão, professor Marco Antônio, professor Josenildo, professor Marcelo e professora Yaline, nossa técnica, muito dedicada. Esqueci de agradecer à comissão mesmo, professor Marco Antônio, pela disponibilidade, muito sempre, né? Aline, Professor Natanael, antes de me despedir, só para pedir a disponibilidade do documento, quando tiver tudo pronto para a gente poder passar para os nossos colegas colegiados, é possível? Sim, sem dúvida. Sem dúvida, professora. Obrigada, professor. Até mais. Obrigada pelo trabalho. Até mais. Agradeço. Até logo.